capítulo 8. Nós vamos estar passando por todo esse capítulo. Enquanto eu estudava, eu tentei tirar alguma parte dele para a gente estudar. Mas o livro de Romanos, no capítulo 8, traz muitas verdades para nós, verdades preciosas. E nós vamos estar passando pelo capítulo inteiro, para que a gente possa estar entendendo. Amém? Todos encontraram? Amém. Logo no capítulo 1, Paulo fala uma grande verdade. Ele diz no versículo 1: portanto, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Porquanto o que era impossível à lei, visto que estava enferma pela carne, Deus, enviando seu Filho em semelhança da carne do pecado, pelo pecado condenou o pecado na carne, para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Amém? Irmãos, o poder da condenação que estava sobre as nossas vidas foi quebrado. Graças a Deus. Glórias a Deus por isso. Quando o homem pecou no jardim do Éden, quando Adão pecou, toda aquela geração vinda depois de Adão, ela nasceu sobre a condenação do pecado. Pois o pecado que estava sobre Adão passou a todas as gerações. E nós já nascemos com esse peso do pecado sobre as nossas costas. E não havia nada que nós pudéssemos fazer para que pudéssemos livrar dessa condenação. Nada que o homem pudesse fazer que faria livre dessa condenação do pecado, da condenação eterna de ser lançado no inferno. Mas a palavra que diz que essa condenação para os que estão em Cristo Jesus, ela já não há mais. Para aqueles que estão em Cristo, já não há nenhuma condenação mais. A condenação que havia sobre as nossas vidas, Jesus levou na cruz. Jesus levou todo o nosso pecado, todo aquele peso do pecado que estava sobre nós. Jesus cravou naquela cruz. Ele se fez pecado por nós. Ele se fez carne, semelhante à carne do pecado. Semelhante, porque ele nunca pecou. Mas ele se fez semelhante à carne pecaminosa. E venceu o pecado. E cravou naquela cruz. A condenação que estava sobre nós já não há mais. Glória a Deus por isso. Não há condenação mais para quem está em Cristo Jesus. Cristo é a nossa salvação. Cristo levou sobre ele. Em Colossenses 2, no versículo 14, vocês não precisam abrir. Diz: havendo riscado a cédula que era contra nós, nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira éramos contrários, ele atirou do meio de nós, cravando na cruz. Jesus nos livrou da nossa condenação eterna. Jesus fez o que ninguém podia fazer. Jesus fez o que homem nenhum podia fazer: tirar o pecado das suas próprias costas, tirar aquela condenação que já havia nascido com ele. Mas a Bíblia diz que Jesus fez isso. Jesus fez e ainda faz isso hoje. Amém. O sacrifício de Jesus é um sacrifício eterno. Ele é válido desde aquele dia que ele foi pregado na cruz. Ele vai até o fim dos tempos.
Aquele que crê será salvo. Amém. Aquele que crê nesse sacrifício, que crê no seu coração e confessar com a sua boca será salvo. Jesus ainda está salvando pessoas. Glória a Deus. Jesus ainda vai salvar muito mais. Amém. O seu sacrifício não tem fim. A dádiva ainda está à disposição daquele que quiser. Deus tem poder para salvar o pior dos pecadores. Em segundo lugar, que nós vemos aqui nesse capítulo, a partir do versículo 5 até o versículo 9, diz que nós devemos colocar as nossas mentes nas coisas do Espírito. Porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito para as coisas do Espírito. Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeito à lei de Deus, nem em verdade pode ser. Portanto, que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Irmãos, aqui é algo muito importante. Algo muito importante. Porque diz que quando Jesus cravou lá na cruz os nossos pecados, nós morremos com Ele. Nós somos crucificados com Ele. E já o nosso corpo já não vive mais. O nosso corpo está morto por causa do pecado. Mas agora, nosso espírito vive. O corpo que estava morto, que estava vivo, ele morreu na cruz do Calvário junto com Jesus. Mas o espírito que estava morto em seus pecados, ele foi vivificado quando Jesus morreu na cruz. O nosso corpo está morto, mas o espírito agora vive. O espírito que estava morto, agora está vivo. Porque o Espírito de Deus agora vive em nós. Amém. O Espírito de vida e paz agora vive em nós, que estamos em Cristo Jesus. Agora, nós já não vivemos mais em carne. Aquele que está em Cristo é nova criatura. É nova criatura. Agora nós somos seres espirituais. Agora nosso espírito está vivo. E aqui diz a palavra que agora que nós temos o Espírito vive em nós, agora nós devemos nos inclinar para as coisas do Espírito. A nossa carne agora deve ser mortificada, porque já não domina o pecado sobre ela. Uma pessoa morta, o pecado não tem mais domínio sobre uma pessoa morta. E nós agora somos considerados mortos com Cristo. O pecado agora não nos domina mais. O nosso espírito agora está vivo. Por isso agora, nós não podemos mais viver apenas para satisfazer a nossa carne. Porque aqueles que inclinam para a carne são carnais. Mas aqueles que têm o Espírito inclinam para as coisas espirituais. Agora a nossa vida não pode ser só em função das coisas terrenas, em função das coisas materiais. A nossa vida tem que buscar algo espiritual, porque nós somos espirituais. A nossa vida agora tem que buscar algo do Espírito. Nós temos que fazer algo agora espiritual. Eu não posso viver agora só de acordo com as coisas desse mundo, em função das coisas desse mundo. Eu tenho que fazer algo espiritual.
porque eu sou espiritual. O espírito agora vive, mas o corpo está morto. Eu não posso agora viver nesse mundo só buscando as coisas daqui. Eu tenho que buscar algo que seja espiritual. Como que está a nossa vida? Nós temos que buscar algo espiritual? Ou os nossos planos espirituais ficaram só naqueles alvos? Os alvos que nós fazemos no início do ano, mas ficam guardados. Nós temos que buscar as coisas espirituais. Versículo 7 diz: porque a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeito à lei de Deus, nem em verdade pode ser. Os desejos da carne não estão sujeitos à lei de Deus, porque é contrário ao que Deus quer. Ah, mas então eu vou ter que deixar todas as coisas agora e viver só espiritualmente? Não, nós temos que viver nesse mundo, mas não podemos viver só nesse mundo. Nós temos que buscar algo espiritual, porque somos seres espirituais. Nós não podemos inclinar só para as coisas da carne. Aquele que é do Espírito se inclina para as coisas do Espírito. Nós temos que fazer coisas espirituais também. O que é que nós temos feito espiritualmente? Nós temos buscado as coisas espirituais. Nós temos orado, nós temos lido a Bíblia, nós temos jejuado, nós temos feito coisas espirituais. Ou nós estamos sendo levados só pelas coisas desse mundo? Porque os que estão na carne não podem agradar a Deus. Se nós vivemos só buscando as coisas desse mundo, nós não podemos agradar a Deus. Mas o versículo 9 diz: vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Nós temos que inclinar para as coisas espirituais. Daqui a pouco vai começar o ano vida. Uma grande oportunidade de fazer coisas espirituais, salvar vidas. A oportunidade de buscarmos salvação de vidas. Isso inclinar para as coisas espirituais. Tantas coisas são feitas aqui na igreja, mas todas com fim espiritual. Ontem houve um encontro das mulheres, que foi uma bênção. Era só uma reunião das mulheres? Não. Era uma oportunidade de alcançar as pessoas que ainda não conhecem Jesus. O fim é espiritual. Quando nós fazemos cantina ali atrás, nós estamos arrecadando dinheiro para quê? Para construir salinhas, berçários, para que os pais possam ouvir a palavra, possam receber a palavra, se converter. O fim é espiritual. E todas as coisas que nós fazemos, o fim tem que ser espiritual, porque somos seres espirituais. Nós não podemos fazer coisas só para ficar aqui nesse mundo. Nós temos que voltar para as coisas espirituais. Amém? Aqui em 1 Coríntios 2,14 diz que o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parece loucura e não pode entender,
porque ela se discerne espiritualmente. Então aquele que não tem o Espírito, ele acha loucura tudo isso que a gente faz. Buscar as coisas espirituais é loucura, porque ele não discerne espiritualmente. Mas os que são de Cristo, esses sim, entendem e buscam as coisas espirituais. Amém? Amém. A partir do versículo 10 até o 13, diz que nós que estamos em Cristo somos possuidores da vida de ressurreição. E se Cristo está em vós, o corpo na verdade está morto por causa do pecado, mas o Espírito vive por causa da justiça. E se o Espírito daquele que dos mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, aquele que dos mortos ressuscitou a Cristo também vivificará os vossos corpos mortais pelo Espírito que em vós habita. De maneira que, irmãos, somos devedores não à carne para viver segundo a carne, porque se viveres segundo a carne, morrereis, mas se pelo Espírito mortificares as obras do corpo, vivereis. O Espírito de Deus na nossa vida é a garantia da ressurreição. Porque se o Espírito que ressuscitou a Cristo habita em nós, Ele também vai vivificar o nosso corpo. É a garantia da ressurreição. O Espírito Santo nos garante que um dia nós seremos ressuscitados. Glória a Deus por isso. A partir de agora do versículo 14 ao 17, diz que nós somos filhos de Deus e devemos ser guiados pelo Espírito de Deus. Porque todos que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Porque não recebemos espírito de escravidão para outra vez estar em temor, mas recebeste espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos: Abba, Pai. O mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. E se somos filhos de Deus, somos herdeiros também, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Se está certo que com Ele padecemos, para que também com Ele sejamos glorificados. Amém? Então agora devemos viver segundo o Espírito. Se somos seres espirituais, agora são guiados pelo Espírito Santo. Mas como que eu vou ser guiado pelo Espírito Santo? Eu tenho que ouvir uma voz do Espírito Santo falando o que eu devo fazer? Eu tenho que estar sempre sendo direcionado por esperar a direção do Espírito Santo para aquilo que eu devo fazer? Claro que Ele pode fazer isso. Ele pode fazer o que Ele quiser. Ele pode falar na nossa vida se Ele quiser. Mas a Bíblia diz que, aqui, em João 14, 26, mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas, e vos fará lembrar de tudo que eu vos tenho dito. O Espírito Santo vai te lembrar daquilo que Jesus disse. Por isso é necessário que a gente leia a palavra de Deus. E quando nós nos enchemos da palavra de Deus, a palavra é inspirada por Deus, que o próprio Espírito Santo inspirou para que fosse escrita, Ele vai te lembrar na hora que você precisar. É isso. Ele te lembra quando está sendo pregado aqui em cima. Ele te lembra quando você lê a palavra dele. Ele te lembra quando você está sendo ministrado no grupo Vida. Ele te lembra de tudo que Jesus falou. Ele está te lembrando todos os dias. Ele não nos deixa órfãos. Ele está nos dirigindo todos os dias. Todas as vezes que abrimos a palavra de Deus, o Espírito Santo está te dirigindo. Então eu serei espiritual quando estiver seguindo aquilo
O Espírito Santo está me dizendo na palavra. Agora, todas as vezes que eu ouço a palavra, mas eu decido fazer do meu jeito, eu estou sendo carnal. Eu estou rejeitando a direção do Espírito. Ser dirigido pelo Espírito Santo é obedecer a palavra de Deus. O Espírito Santo vai estar te direcionando a cada dia. Quando oramos, quando buscamos a palavra de Deus, quando buscamos a presença de Deus, Ele está sempre nos direcionando, e sempre nos lembrando daquilo que Jesus falou, dos ensinamentos de Jesus. Então, quando o ensino vem e eu rejeito, eu estou sendo carnal. Mas quando eu recebo a palavra que vem de Deus, a palavra que vem através do Espírito, eu estou sendo espiritual. Eu estou sendo dirigido pelo Espírito. Amém? Versículo 18 e 19. Porque para mim tenho certo que as aflições desse tempo presente não são para comparar com a glória que nos há de ser revelada. Porque a ardente expectação da criatura espera a manifestação do Filho de Deus. A palavra está dizendo que as aflições que nós vamos passar, nenhuma delas se compara com aquilo que Deus tem reservado para nós. Para nós que estamos em Cristo Jesus. Nada vai se comparar. Nada que eu passe nesse mundo se compara com a glória que nos espera. Louvado seja Deus por isso. Em João 16:33 diz: do mundo terei as aflições, mas tem bom ânimo, eu venci o mundo. Jesus venceu o mundo. As aflições serão passageiras, mas a glória que nos espera é eterna. A glória que nos espera é eterna. Por isso muitos morreram, por isso muitos enfrentaram a morte, foram queimados vivos, muitos cristãos, muitos foram degolados e não rejeitaram a Cristo, porque eles sabiam que a glória que estava reservada era muito maior do que isso. Não há nada que se compare aqui. Nenhuma das aflições que nós possamos passar aqui nessa terra vai se comparar com aquilo que está reservado para nós. Louvado seja Deus por isso. Louvado seja o nosso Senhor. Nós vamos passar por aflições? Vamos. Mas Jesus garante: eu venci todas. Ele disse: eis que eu estarei contigo todos os dias, até o confim dos tempos. Você não vai passar sozinho. Nós não vamos passar sozinhos. As aflições que vamos passar, Ele vai passar conosco. Amém. Ele vai te fortalecer. Ele vai vencer junto com você. Amém. Nós teremos aflições. Nós vivemos em um mundo conturbado. Teremos aflições, mas não estaremos sozinhos. Não estaremos sozinhos. No versículo 20 e 25 diz que porque a criação ficou sujeita à vaidade, não por sua vontade, mas por causa do que a sujeitou, na esperança de que também a mesma criatura seja libertada da servidão da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus, porque sabemos que toda a criação geme e está juntamente com dores de parto até agora, e não só ela, mas nós mesmos que temos as primícias do Espírito, também gememos em nós mesmos, esperando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo, porque em esperança somos salvos. Ora, a esperança que se vê não é esperança, porque se alguém vê, como esperará? Mas se esperamos o que não vemos, com paciência esperamos.
esperar com alegria, com paciência, o dia em que nós vamos chegar diante do nosso Criador, diante do nosso Deus, livre desse corpo corrompido de pecado, e adorá-lo como Ele merece, poder adorar com todas as nossas forças, em espírito e em verdade. Isso que nós já começamos aqui. Isso que nós começamos aqui hoje já em adoração. É gostoso adorar a Deus, é gostoso sentir Sua presença. Imagine agora na presença dEle, livre de todas as tribulações, livre de todo esse corpo de pecado, de doença, de enfermidade, poder adorar o Santo Espírito para todo sempre, livre de qualquer preocupação, livre de qualquer tribulação. Você e eu, Espírito, louvando a Deus entre os anjos, querubins, serafins. Aleluia! Que dia maravilhoso! Que glória maravilhosa está reservada para nós, poder adorá-lo, Espírito, em verdade. Deus seja louvado, aleluia, por nos dar essa oportunidade. Gálatas 5:1 diz: para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes e não vos submetais de novo ao jugo da escravidão. Jesus nos libertou. Não vamos entrar de novo debaixo do jugo da servidão do pecado. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Foi para a liberdade. Nós não temos que andar mais debaixo do peso do pecado. Somos livres em Cristo Jesus. Aleluia. Versículo 26 e 27. E da mesma maneira também o Espírito ajuda nas nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito, e é Ele que, segundo Deus, intercede pelos santos. O Espírito nos ajuda nas nossas fraquezas. O Espírito de Deus que habita em nós agora nos ajuda nas nossas fraquezas. Nós não sabemos orar como convém, mas Ele intercede por nós junto a Deus. Ninguém sabe orar como convém. Não são orações bonitas que impressionam a Deus. Ninguém sabe orar como convém. Mas o Espírito Santo, Ele intercede por nós diante de Deus. Ele roga por nós diante de Deus. Ele pede por você nas suas fraquezas. Ele te ajuda nas suas fraquezas. Ele está diante de Deus clamando pela tua vida. Ele está, nos momentos difíceis, Ele está diante de Deus clamando por você. Ele está intercedendo nesse momento pela tua vida. Ele está intercedendo pela minha e pela tua vida. O Espírito de Deus veio para nos ajudar. E nós temos que ser dirigidos por Ele. Nós temos que render como nós cantamos a Ele, para que Ele possa nos guiar, para que Ele possa nos dirigir como seres espirituais pela oração. Amém? Amém. Versículo 28. Nós temos uma promessa maravilhosa. Sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados pelo seu decreto. Agora, todas as coisas estão contribuindo para o teu bem.
Todas as coisas que Deus permite sobre a tua vida é para teu bem. Talvez nós passamos por alguma situação que achamos que Deus não está conosco, mas Deus usa essa situação para o teu bem. Deus está com você. Não importa o momento que você esteja passando, Deus está usando isso para o teu bem. Deus está usando isso para o bem daqueles que amam a Ele. São momentos que vão passar. Tudo isso vai contribuir para o teu bem diante de Deus. Todas as coisas agora que o Espírito habita em você estão te ajudando, contribuindo para que você cresça, contribuindo para que você seja mais parecido com Cristo. É esse o propósito de Deus para a nossa vida. Todas as coisas agora são para melhorar você diante de Deus. Você pode estar passando por situações difíceis, mas creia na palavra de Deus. Há um tempo para frente você vai olhar e ver que tudo contribuiu para o teu bem. Tudo contribuiu. Coisas que pareciam difíceis contribuiu para o teu bem, para que você fosse mais espiritual. Amém? Amém. 29 e 30 diz: porque o que dantes conheceu também nos predestinou para ser conforme a imagem do seu Filho, a fim de que seja primogênito entre muitos irmãos. E os que predestinou, esse também chamou. E os que chamou, a esse justificou. E aos que justificou, a este também glorificou. Você foi chamado por Deus. Você foi escolhido por Ele. Glória a Deus por isso. Porque Deus quer te transformar na imagem do seu Filho. Aleluia. Deus te chamou, é para isso que Ele te chamou, para te transformar na imagem de Jesus Cristo. E agora todas as coisas vão contribuir para isso. Todas as coisas agora contribuem para isso. E para fechar, vamos ao versículo 31 ao 39, que diz: que diremos, pois, a essas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo seu próprio Filho poupou, antes o entregou por todos nós, como não nos dará também com Ele todas as coisas? Quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem nos condenará? Pois é Cristo quem morreu, e antes quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus, e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte todo dia, fomos reputados como ovelhas para o matador. Mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Porque estou certo que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Glória a Deus por isso. Nada pode nos separar do amor de Cristo. Nada pode nos separar do amor de Cristo. Nem a morte, nem tribulação, nada, nem principado, nem potestade, nada nos separar do amor de Cristo. Nada vai nos separar, a não ser eu mesmo, a não ser a minha carne. O nosso maior inimigo não é o diabo,
Ele não te separa do amor de Cristo. O que separa de Cristo é a minha carne. Por isso, os que estão na carne são inimigos de Deus. Por isso, nós temos que nos inclinar para as coisas espirituais. Porque nada pode te separar do amor de Cristo, a não ser você mesmo. Deus estendeu sua mão sobre nós. Deus te escolheu para fazer a imagem de Cristo. Mas a nossa carne briga contra nós, porque ela não converte. A nossa carne não converte. E é uma luta diária da nossa carne contra o Espírito. E nós temos que vencer essa batalha pelo Espírito, que é o Espírito que faz com que ganhamos essa batalha. E nós temos que buscar as coisas espirituais. Uma vez me perguntaram mas se Deus é bom, Ele não vai mandar ninguém para o inferno. E Deus é bom, muito mais do que nós achamos. Ele é bom. E Ele fez tudo o que Ele podia fazer. Ele enviou seu próprio Filho para ser crucificado naquela cruz, para que eu e você fôssemos salvos. Deus quer que todo mundo se salve, porque Ele é bom. Não é Deus que vai mandar você para o inferno, são os seus pecados, e é deles que você tem que se livrar. E nós só fazemos isso nos inclinando as coisas espirituais, buscando as coisas do Espírito, porque é ela que vai fortalecer o nosso espírito na luta contra a carne. E nessa noite, que Deus me colocou no coração é que nós temos que buscar o teu Espírito. E eu queria pedir para aquele que estivesse sentindo fraco, em dificuldade na sua carne, na luta contra a carne, que você hoje desse um passo de fé. Que você hoje viesse até aqui à frente, reconhecendo eu sou pecador, eu preciso mais do Espírito de Deus. Eu preciso mais de Deus na minha vida, para vencer essa batalha. Eu preciso. Então que você possa vir aqui à frente, que você possa estar vindo aqui, nós vamos estar orando, para que o Espírito de Deus possa estar te fortalecendo, para que nós possamos ser vencedores nessa batalha. Enquanto nós estivermos nesse mundo, nós vamos passar por aflições, nós vamos enfrentar essa batalha, porque o nosso corpo é corrompido por causa do pecado. Nosso corpo ainda traz marcas do pecado. E o Espírito Santo nessa noite vai te fortalecer. O Espírito Santo nessa noite vai vir com providência sobre a tua vida. Você que reconhece a dependência dele, coloque-se diante dele, coloque a tua luta diante dele, coloque a tua
tua fraqueza diante dele. Ele pode te fortalecer. Ele nos ajuda nas nossas fraquezas. Ele sabe das tuas lutas. Ele sabe dos teus problemas. Não pense que Ele não tem visto a tua batalha. É por isso que Ele te trouxe aqui nessa noite. É por isso que Ele te chamou até o altar. Porque Ele quer te fortalecer. Porque Ele quer te ajudar nessa batalha. Porque Ele sabe que sozinho está difícil. Que sozinho nós não vamos conseguir. Mas Ele vai te fortalecer. Creia nele. Peça pela presença dele. Clame por Ele. Ele tem poder para isso. Santo Espírito, nós pedimos a tua intervenção nesta noite. A tua manifestação sobre essas vidas. Oh, aleluia. Aleluia. Louvado seja o teu nome. Tem piedade, Santo Espírito. Ser bem-vindo neste lugar, Santo Espírito. Ser bem-vindo. Toca, Senhor. Tira, Senhor, essa aflição do coração. Tira, Senhor, esse peso pesado sobre esses ombros. Tira, Espírito Santo. Tira, Senhor. Oh, Santo Espírito. Tira essa tristeza do coração, Senhor. Tira essa dúvida. Mas, Senhor, a certeza. Alivia esse coração, Senhor. Oh, Espírito Santo. Obrigado, Senhor. Obrigado que o Senhor não nos deixa sozinho. O Senhor não dá nada, não permite nada que seja além das nossas forças. Mas no momento certo, o Senhor vem e nos ajuda. Obrigado, Senhor. Obrigado, Pai. Obrigado, Senhor. Tenho certeza que coisas estão ficando nesse altar. Fardos estão sendo deixados aqui. Pois o Senhor está aliviando. Pois o teu fardo é leve e suave. Ainda há esperança. Ainda há esperança. Não desista, ainda há esperança. O Senhor é a tua esperança. Jesus é a tua esperança. Não desista. Louvado seja o teu nome, Senhor. Louvado seja o teu nome. Obrigado pela tua presença. Obrigado, Senhor. Obrigado pela tua força.
Obrigado pelo teu amor, pelo teu consolo, pela tua paz, a paz que excede o nosso entendimento. Enche de paz o nosso coração, enche de paz essa alma aflita. Louvado seja o teu nome, bendito seja o teu nome, bendito seja a tua presença, bendito seja a tua presença. O Senhor pode mudar, o Senhor pode mudar essa situação, o Senhor pode mudar essa história. Louvado seja o teu nome, Senhor Deus. O Senhor conhece cada um, o Senhor conhece cada situação, cada pessoa, cada problema, cada luta, estão todas diante do Senhor. Fortalece, reverte toda a situação, reverte, Senhor, que tudo seja feito para a glória do teu santo nome, que o nome do Senhor seja glorificado na vida dessas pessoas, que haja testemunho da tua ação aqui nessa noite. Tenho certeza que o Senhor alcançou várias pessoas, pois o Senhor é poderoso para fazer até muito mais que aquilo que nós pedimos ou pensamos. Louvado seja o teu nome. Dê um aplauso para o Senhor.